Bem, chegamos ao momento de mais importância. Amados, se até mesmo queimarem todas as Bíblias, como na noite das bruxas, do meu coração e do teu coração, não poderão tirá-la. Que nós fomos circuncidados pela palavra de Deus. Este livro é precioso, irmãos. É um mistério, como um livro que foi compilado por 1500 anos, em 3 continentes diferentes, 40 autores diferentes, não tem erros. É um livro que tem continuidade de pensamento, unidade literária. Você sabe que o Apocalipse cita diversos cenários de Gênesis, de Êxodo. Ou seja, o último livro da Bíblia remete-se ao primeiro. Isto é simplesmente a mão de Deus escrevendo na história. Como diz um autor, é Deus escrevendo, ou Deus falando com sotaque humano. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê cada dia mais o temor necessário para mergulharmos nas Sagradas Escrituras e sempre alimentarmos o povo de Deus com a verdade da palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos ministrar, irmão Eliab, pode ministrar o tema desta manhã, vamos falar sobre amar, mandamento da nova aliança, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e amar aos inimigos com a prática do bem. Vamos fazer a leitura dos versículos 9 e 10, do 12º capítulo da Epístola de Paulo à Igreja de Roma. Está escrito, enquanto Paulo estava em Corinto, numa das suas viagens missionárias, parou para registrar aos romanos. E ouça o que eu vou lhe dizer hoje. Já temos ouvido que Romanos é a maior epístola teológica da Bíblia. Mas apesar de ser a maior epístola teológica da Bíblia, é também um livro pessoal. É um livro de pessoalidade, de amizade e de vida prática. Dos capítulos 12 a 16. Porque o tema central de Romanos é a justiça de Deus, ok? Mas agora de 12 a 16 nós vemos esta justiça na prática. No capítulo 12, justiça na prática dentro da comunidade da fé. Capítulo 13, justiça na prática no mundo. Como é que nós cristãos estamos debaixo da autoridade de pessoas políticas não cristãs? É de Deus? Sim, é de Deus. Precisamos entender e saber conjugar tudo isso. Então hoje ainda, capítulo 12, versículos 9 a 21, vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos ler as palavras sagradas. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que essa leitura abençoe a tua vida. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, amado Deus e amado Pai, depois de 22 anos de ministério pastoral ordenado, como pregador tenho mais do que isso. Eu sei que neste momento de pregação bíblica é momento de guerra espiritual. Quando o Senhor falava a seus discípulos sobre a semeadura, o Senhor disse que parte da semente caía em solo rochoso, coração endurecido, e ela não daria frutos. Mas também cairia em solo espinhoso, fascinado pelas coisas do mundo, também não daria frutos.
à beira do caminho, quando a pessoa está distraída, pensando em outras coisas, então vem o maligno e arrebata a semente. Mas há aquela semente que cai em terra fértil. E nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que no dia de hoje estejamos todos nós com o coração afofado da terra fértil. Internautas, porque o assunto desta manhã é fulcral para todo o cristianismo, para toda a cristandade. Sem o que vamos ouvir hoje, não há prática cristã verdadeira. Portanto, ó Deus, fala ao nosso espírito, revela a tua vontade aos nossos corações, pois ao final desta mensagem, no amém, queremos estar ajustados na boa, na perfeita e na agradável vontade de Deus. O que depender de mim, Pai, enquanto vivo eu estiver, quero estar disponível para fazer a tua vontade, falar o que Deus manda e calar no que Deus não autoriza. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, família na fé, povo de Deus. Ovelhas queridas, povo amado, pedras que vivem, aqueles que foram conhecidos de antemão, antes da fundação do mundo, chamados, predestinados em amor, para serem uma bênção nesta terra, para viver para o louvor da glória de Deus. Diga aí um amém por isso, amado. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, apóstolo dos últimos tempos, apóstolo da escatologia, apóstolo gentílico, para os gentios especialmente, está encorajando os cristãos a utilizarem os seus dons, os dons que Deus lhe concedeu, os dons espirituais, para o bem comum da igreja, o bem comum do corpo de Cristo, porque afinal todos nós somos membros do mesmo corpo, todos nós somos membros. Há uma cabeça que é Cristo Jesus, Ele é a cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, os membros desse corpo. Então, Paulo vem tratando sobre a justiça de Deus, a obra justificadora, como isso se deu na vida e como isso passa a vida prática no uso dos dons. Quando por exemplo, quando o profeta Isaías diz: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: seja forte. Olha, eu recebo esta palavra em nome de Jesus, porque quando o irmão chega na igreja, quando um cristão chega à igreja, ou qualquer pessoa do mundo adentra na igreja pela primeira vez, ela é impactada, amados. Ela é impactada como uma igreja acolhedora, ela é impactada como uma igreja um ambiente transformador, onde Deus está trabalhando no nosso meio, amados. Você sabia que, claro, Deus está trabalhando aqui nesta hora, neste momento. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, irmãos queridos. Você imagina que aquele que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, lá no Bereshit, lá no princípio, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, nesta hora, na minha vida, na tua vida, na pregação do texto sagrado que Ele deixou. Então a consciência desta obra é maravilhosa. E quando nós estamos como corpo de esta consciência remete a quem? A cabeça. Quando essa consciência de Cristo Jesus está no seu corpo, os membros do corpo estão funcionando de acordo com esta mentalidade cristã. Amado, Deus opera e transforma vidas neste lugar. Pecadores são transformados, pecadores são justificados. Pessoas doentes, às vezes fisicamente, são curadas pelas chagas de Cristo Jesus.
Pessoas que chegam às vezes com doença da alma. Pessoa, amada, normalmente desesperada. Já bateu no psiquiatra, já foi no psicólogo, já fez chapa na cabeça, já bateu radiografia, tomografia computadorizada. Ninguém achou nada. Chega na casa do Pai, vem um profeta, dá-lhe uma palavra e a pessoa é curada radicalmente. O que é isso senão a boa palavra e a obra de Deus tratando da vida das pessoas? Amado, eu creio que há poder nesse organismo vivo da igreja. A igreja nascedora, a igreja nascente, a partir de Atos dos Apóstolos, é testemunha registrada da obra do Espírito Santo no meio do seu povo. E eu quero declarar nesta manhã, amado, que a minha vida e a tua vida é alvo da bênção e da graça de Deus em nome de Jesus. Que os dons espirituais estejam vivos, acesos, calientes em nosso coração, amado. O calor e o fervor do Espírito Santo na tua vida e na minha. Então, cada membro do corpo de Cristo possui uma função vital. Por que que os órgãos são chamados de órgãos vitais? Qual é o órgão mais importante que o outro? Não, nenhum. O órgão é vital. Tirou o coração, morre. Tirou o rim, morre. Tirou o fígado, vai morrer. E tem que ter os órgãos vitais. Amado, a obra de Deus, cada um de nós, o Espírito Santo distribui nos órgãos vitais, dons, unção, do grego carisma, o carisma do Espírito Santo. Olha, se você recebe, amado, tome posse na tua vida, uma unção poderosa, óleo fresco sobre a tua cabeça, unção viva sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre os teus lábios. Ao abrir da tua boca, a palavra de Deus saia poderosa, ungida, como espada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então é isso que Paulo está instruindo a igreja, está dizendo: meu povo, comunidade de Deus, o mesmo Deus. Por que ele usa a linguagem corpo de Cristo? Porque o mesmo Deus que fez um corpo humano e colocou o rim, fígado, coração, pulmão, cada um trabalhando um organismo vivo. Amado, você não determina se o teu coração vai bater ou não, ele simplesmente bate. Ou seja, o coração está lá, os órgãos estão lá, o Espírito Santo que fez esta obra maravilhosa no corpo físico, ele fez esta obra maravilhosa no corpo de Cristo Jesus. E aí chega um pecador no meio desta igreja que é organismo vivo e está trabalhando pela saúde do corpo, e chega alguém do mundo doente, cheio de coisas do mundo, pensamentos do mundo. O que acontece? Ela é santificada, o Espírito Santo trabalha. A minha pergunta é: você quer ver o Espírito Santo trabalhar na minha, na tua vida, nesta igreja, em nosso ministério? Que a palavra de Deus corra, avance, chegue a pessoas, transforme vidas. Eu creio. Então, amado, essa perspectiva do corpo, organismo vivo, onde Deus distribui dons e Deus trabalha, ela destaca que servir é uma expressão genuína da graça que nós recebemos de Deus. Porque um dia nós também estivemos desgarrados. Um dia nós também estivemos perdidos. Um dia também nós estivemos enganados com os olhos, nos véus dos nossos olhos. Mas alguém, em algum momento da história, alguém dizimou e ofertou na igreja, e a palavra correu pela rádio, televisão. Alguém dentro da igreja de Jesus pregou a palavra chegou até nós. Alguém dentro de um metrô, de um trem, lá distribuiu o recadinho, e a pessoa foi curada e transformada para a glória do Senhor. Alguém fez um trabalho de discipulado e trabalhou na vida até que a pessoa recebeu Jesus Cristo na sua vida. Amado, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã deste ministério. Eu louvo a Deus por cada membrozinho e partícula desse organismo, porque eu sei que Deus usa cada um de nós. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você é uma bênção. Irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção. Aleluia. Irmão Moisés, você é uma bênção, irmão Moisés.
Irmão Eliardo. Você é uma benção. Você é um espelho, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Conhecer o seu. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Não desistir, Ele está aqui. Se o mundo te fizer cair. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Meu nome é Anderson, só não tenho freire no final, né? Então, amados irmãos, precioso de Deus, organismo vivo, Deus promove através dessa expressão genuína de graça, que é o servir. Por que um dos símbolos do cristianismo, os dois símbolos mais principais do cristianismo, quais são? Cruz e a bacia. A cruz onde Jesus foi crucificado e a bacia onde ele lavou os pés dos seus discípulos. E aí Pedro disse, não, Senhor, não, o Senhor não vai lavar meu pé, não. E Jesus, tá bom. Se você não permitir que eu lave o teu pé, você não tem parte comigo, você não é dos meus. Não, Senhor, por favor. Lava o pé, lava o braço, lava a cabeça, lava tudo. Porque Jesus estava mostrando a importância da igreja de Jesus nesse organismo vivo. Amados, nós somos querigmáticos, ou seja, nós fomos chamados a proclamar. Querigma é proclamação. Nós somos chamados a proclamar, seja com palavra, seja com oração, seja com atitudes de amor e lealdade, como nós vimos no momento ofertório. Nós fomos chamados a proclamar a graça de Cristo que nós recebemos. E assim nós promovemos crescimento e fortalecimento espiritual, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Amado, a nível pessoal, eu vou dizer uma coisa, você sabe que é tratamento para depressão, fazer obras sociais. Às vezes a pessoa está lá numa depressão, liga lá para 188, para ser ouvida e tudo mais, e às vezes ela é aconselhada assim, você precisa servir. Vai ali na praça, dá um sopão para alguém, sabe? Faz uma obra boa, ajuda teu próximo, porque, amado, nós somos vasos de honra, úteis na obra do Senhor. Você é vaso útil nas mãos do Senhor. Mas, pastor, a minha vida foi quebrada, a minha alça quebrou, está lá trincado aqui embaixo, está caindo água, eu perdi o meu propósito. Essa pode ser a realidade de alguém. Diz, pastor, eu me sinto quebrado, meu vasinho está quebrado, está pingando água para tudo quanto é lado. É aquela história que havia duas pessoas que iam buscar água no poço, cada um com seu vasinho, e ela e enchia lá, e um deles estava trincado embaixo. Então ele ia derramando água por todo o caminho, e aí chegava lá, um estava o balde cheio, outro estava meio balde, perdeu muita água. E aí o cara lá, você está perdendo água. Amado, das tantas, de tanto fazer esse caminho, aquele caminho onde a aguinha ia caindo, ia regando a terrinha, nasceu um monte de plantinha abençoada, linda e frutificante. Eu vou dizer uma coisa, amado, se você está derramando água na tua vida, Deus vai usar a tua vida, receba esta palavra, amado. Vai brotar flor, vai brotar fruto, amado. Porque Deus não despreza os seus filhos, Deus não despreza seus pequeninos. Às vezes a pessoa está quebrada na vida, às vezes é um pequenino, amado, da boca dos pequeninos retirei o perfeito louvor. Às vezes a pessoa não tem cultura, não tem o background, não tem nem a 5ª série primária, mas abre a palavra, abre a boca e tchum, Deus dá-lhe uma palavra poderosa. Sabe o que é isso, amado? É Deus agindo os seus dons no meio da sua igreja. Você está disponível para ser vaso de honra nas mãos do Senhor? Utensílio de misericórdia, utensílio de graça. Amado, de graça recebeste, de graça dai ao teu próximo. Em nome de Jesus, que Deus use tua vida, tua boca, tua casa, tua família, os membros do teu corpo, teu testemunho, tua vida, que tu seja uma bênção nesta terra, amado. Este é o chamado de Cristo para a igreja.
é o seu crescimento, inclusive pessoal. E o coletivo é esse movimento da igreja de Jesus. Então Paulo está desafiando aos crentes de Roma, concomitantemente a todos os crentes que leem esta carta sagrada, inspirada por Deus, a se tornarem sacrifício vivo para Deus. Porque no Antigo Testamento, o sacrifício era levado, o cordeiro era levado para ser morto. Então havia morte, e de fato a lei não pôde justificar ninguém. A alma que pecar, essa morrerá. Mas agora, na graça de Deus, o sacrifício é vivo. Paulo está dizendo: coloque a tua vida no altar. Coloque a tua vida como uma oferta viva e sacrifício aceitável e aroma para Deus. Nós somos o sacrifício vivo. Nós somos a oferta viva para Deus. Então, Paulo está oferecendo modos práticos deste sacrifício vivo se tornar realizado. São modos práticos. Paulo vai pegar todas essas... Como é que você não pode ser um sacrifício vivo se você estiver debaixo do pecado? Você não pode ser um sacrifício vivo se você estiver manchado pelo pecado. Então, Paulo trata a questão de 11 capítulos falando sobre a justificação. Você foi justificado pela graça de Deus. E quem diz graças a Deus aí, amado, por favor, graças a Deus. Então, essa pessoa justificada é posta no altar como um sacrifício vivo para ser bênção. E como é que você será bênção na justiça prática dentro da comunidade da fé, que agora é o que ele está tratando no capítulo 12. Então ele traz modos práticos para usarmos os dons espirituais a fim de ministrarmos no corpo de Cristo. Então note, duas coisas importantes à guisa de pano de fundo. A autoridade por trás da exortação de Paulo. Porque Paulo está exortando. Exortando não é necessariamente admoestar ou chamar a atenção. Algumas vezes é. Outras vezes, porque do grego, exortação é chamar para estar do lado. Então esse chamar para estar do lado, ele significa encorajamento. Encorajar a pessoa a cumprir os dons para os quais Deus a chamou. Com lealdade e com amor. Então Paulo está dizendo isso debaixo de que autoridade? O que dava a Paulo a autoridade apostólica para poder falar desta forma? Olha lá, Romanos 12, versículo 3, parte A, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Pela graça que alcançou aquele homem que um dia estava na estrada de Damasco para perseguir os santos de Deus, e naquela estrada via perseguição, Jesus Cristo transformou a vida daquele homem. E esta graça que foi dada a Paulo, ele está dizendo agora algumas coisas a cada um de nós. Então, amado, a autoridade é a graça de Deus. Diga assim, diga comigo, diga assim: a graça de Deus transformou a minha vida. A graça de Deus superabundou onde havia pecado e onde havia morte. Hoje existe santificação e existe vida. Diga: eu sou de Deus. A minha vida é de Deus. A minha vida é um sacrifício vivo para Deus. A minha vida é um altar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir este Deus, amados. Somos um altar a Deus, amados. A tua vida é um altar diante de Deus. Então Paulo está dizendo: foi a graça. Tudo é por meio da graça. Então note que a autoridade que Paulo coloca desse organismo vivo, seria mais ou menos, eu não sei muito bem a fundo explicar isso cientificamente, mas devido a tantos anos de capelania, eu já vi que em alguns estágios em que a pessoa está lá internada, capelania hospitalar, em muitos estágios que a pessoa está lá internada e sendo mantida viva, os médicos têm que manter uma tal da nora, lá os níveis de nora para mantê-la. Amado, você sabe de uma coisa? A graça de Deus mantém a nora do nosso corpo vivo para que o organismo vivo esteja trabalhando, o Espírito Santo esteja trabalhando, a obra de Deus esteja sendo feita. Amado, independentemente das vezes como nós nos sentimos.
A obra de Deus não é baseada em sentimentos, a obra de Deus é baseada na fé. Paulo muitas das vezes estava lá como na Ásia, eu achei que ia morrer, estava desesperado, não tinha esperança de todo lado, mas Deus permitiu isso para quê? Para que a nossa confiança estivesse em Deus, e aquele homem foi bênção para a vida das pessoas. Eu sei que estou pregando aqui para uma plateia, existem outras tantas me ouvindo pela internet, e você pode estar deprimido, você pode estar ansioso, você pode estar sendo achacado, cheio de problemas na vida, cheio de coisas contra na vida. Eu vou dizer uma coisa, amado, você é um vaso de honra. Coloque-se nas mãos do Senhor, coloque-se nas mãos, Deus vai usar a tua vida grandemente, amado. Você é uma bênção nas mãos do Senhor, amado. Deus quer usar a tua vida hoje, amanhã e depois e para sempre, porque foi a graça que te alcançou. Às vezes nós achamos, irmãos, que estamos ruins. Olha para o lado que você vai achar alguém pior. Esses dias, sem falar nomes aqui, mas eu estava lá e, meu Deus, tanto problema do meu lado. E quando eu recebi uma ligação de um amigo dizendo, meu irmão, meu amigo, estou passando fome. Tem uma mulher e uma filha dentro de casa e não tem nada na geladeira. Eu disse, Senhor, obrigado, Pai. Porque o Senhor bota isso diante do caminho de quem não tem. Mas eu sei de uma coisa, amado, Deus sempre vai abençoar a vida de cada um de nós. E eu declaro, você é uma bênção nas mãos do Senhor. Então é a graça, é a graça. Então a autoridade é graça. E quando Paulo determina que a autoridade é graça, ele vai falar agora um conteúdo. Qual é o conteúdo do chamar para o lado? Qual é o conteúdo da exortação? Qual é o conteúdo do ensinamento? Ele nos mostra que cada dom é acompanhado de fé. E esta fé é concedida por Deus para o uso desse dom. Ou seja, o que é esta fé? Dizem os estudiosos, esta fé, primeiro, ela se manifesta numa confiança. Aquele que está pregando, ele precisa de confiança. Quantas vezes Paulo disse, orem por mim para que me seja dada coragem para pregar a palavra de Deus. Porque às vezes estamos diante de ambientes intimidatórios. Estamos diante de ambientes e questões de problemas, diz, meu Deus, se eu abrir a boca para pregar a tua palavra, eu vou ser crucificado. E Paulo diz, orem para que eu tenha confiança, para no abrir da minha boca me seja dada a palavra e a autoridade. E a fé também é o quê? Aquele que fale de acordo com os oráculos, ou seja, a fé tem um conteúdo. Nós não podemos profetizar antibiblicamente. Nós não podemos fazer a obra antibiblicamente. Pastor, nós somos igreja, organismo vivo, nós vamos fazer uma coisa, vamos fazer aqui um corredor de sal aqui, e as pessoas vão passar em cima do corredor de sal, e aí ela vai estar purificada. É macumba no meio da igreja? É macumba gospel. Então eu não posso, não, pastor, isso é ato profético. Só se for no teu ministério. Aqui nós amamos a Bíblia Sagrada. Então nós não podemos agir de forma antibíblica, entende? Há um conteúdo. E aí Paulo vai dizer na parte B de Romanos capítulo 12. Ele diz assim, que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui ainda tem um terceiro aspecto importante, descubra o seu dom. Não seja além de si, descubra o seu dom. Mas eu estou aqui cantando na igreja, gambiarra pura. É gambiarra pura. É porque nós não temos ainda um grupo de louvor na igreja. Eu não quero deixar o presbítero Valdécio sozinho cantando na igreja. Então, mas nós oramos que Deus envie mais ministros de louvor para a igreja. Porque cada um tem um dom, não é verdade? Não é tão maravilhoso quando às vezes a gente quando ouve aquele irmão, como é que é aquele do Álvaro Tito da modernidade? O Eli Soares. A gente ouve ele cantando e a gente vai cantando junto e a gente acha que está cantando com a voz dele. Aí, quando a gente baixa o volume do rádio, meu Deus do céu, misericórdia. Ainda bem que entre o céu e a terra existe um afinador espiritual e chega lá aroma suave, irmãos queridos, amados.
Então, porque cada um tem um dom, cada um tem uma chamada, não é verdade? Às vezes, amado, você sabe, eu lembro no auge de um ministério de louvor que nós tivemos no Brasil, reuniram 1.400.000 pessoas em Brasília. Quantas pessoas se converteram ali? Quantas pessoas ali se dobraram perante o Senhor? Quando nós voltamos um pouquinho mais atrás, um homem chamado Billy Graham lotou o Maracanã naquele modelo antigo que dava, sei lá quantas mil, acho que era 90.000 pessoas, não sei, dava lá dentro. Não era um artista, não era um show, era um pregador da palavra de Deus com milhares de pessoas levando o evangelho. Amado, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê unção para chegarmos perto, um pouquinho, pelo menos perto disso daí, amados. E eu coloco a minha vida e coloco a sua vida disponível nas mãos do Senhor. Deus pode fazer sim, amados, através da nossa vida. Então, Paulo, quando trata disso tudo, essa é a base para ele entrar num assunto de absoluta importância para a igreja, que é o amor. Qual é o óleo disso tudo? Essa aí é a engendragem que nós estamos vendo, não é verdade? Essas aí são as ferramentas, os paramentos da armadura. É o escudo da fé, é a espada do Espírito, é a unção para orar, para pregar. Isso aí é a armadura. Mas qual é o óleozinho da engendragem para isso tudo funcionar? Então Paulo começa a tratar do conceito do amor. E nas suas epístolas, amor é assunto central para a sua teologia e para toda a prática cristã. Paulo, portanto, aborda o amor como um princípio fundamental da fé. Ouça, o amor como um princípio fundamental da fé, um princípio fundamental da comunhão cristã, um princípio fundamental da nossa relação com Deus. Ou seja, não há prática da fé sem amor, não há comunhão da igreja verdadeira sem amor, não há relação com Deus verdadeiramente sem amor. Por isso João disse, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus lança fora todo medo. No meio das crises e das aflições, Romanos 5, Deus derrama o seu amor sobre nós. Oh, louvado seja, amado. Eu recebo e declaro em nome de Jesus uma chuva do amor de Deus sobre a tua vida nesta hora. Uma chuva do amor de Deus no teu coração, o amor de Deus na tua alma, o amor de Deus na tua mente. Que esse amor de Deus trabalhe no âmago do teu ser, no interior da tua vida, no interior mais escondido do teu coração, esteja lá o amor de Deus fazendo uma obra. Então, nos versículos 9 a 21, Paulo está fazendo coro com os demais livros do Novo Testamento, pois ele está discorrendo que a ética da nova aliança, a ética cristã da nova aliança é a ética do amor. Você note, amado, esse coro no seguinte: tudo começou com amor. João capítulo 3, versículo 16, diz a palavra do Senhor: porque Deus fez o quê? Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então diz que Deus amou, amado, de tal maneira, sem intensidade, de tal maneira, que Ele deu seu Filho amado. Então a nossa vida é fruto do amor, a nossa vida é fruto da graça, amados. Você está aqui porque o amor de Deus te alcançou e a graça de Deus trabalhou na tua vida, é por isso que você está aqui. É por isso que um dia você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu te confesso como o único e suficiente Salvador. É por isso que nós temos garantia que no último dia não iremos perecer para o inferno, mas já está guardado um lugar para nós no reino de nosso Pai. Diga glória a Deus por causa disso.
Naquele grande dia, amado, os portais dourados de ouro da Nova Jerusalém se abrirão para o povo de Deus, e os olhos serão enxutas todas as lágrimas, haverá aquele sorriso, como Daniel disse, brilhará como a estrela brilhante, tremenda, e nós vamos entrar com as nossas vestes alvas como a lã, brancas como a neve, banhadas no sangue do Cordeiro de Deus. Então haverá um rebanho e um pastor, e para sempre nós estaremos diante do trono dizendo: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e doou-se por nós naquela cruz. Amado, o púlpito da pregação de Jesus foi o Gólgota, foi a cruz do Calvário, obra de amor. Então tudo começou por amor. O próximo desvalido, quem é o próximo? É aquele que recebe misericórdia. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo do desvalido? É aquele que usou de misericórdia para com ele. A misericórdia que é fruto do hesed, que é fruto do amor. Eu recebo misericórdia e amor e graça na minha vida e na tua. E Deus vai colocar gente no teu caminho, amado. Gente para você abençoar, gente para você orar, gente para você dar o teu testemunho, gente para você profetizar a palavra de Deus. Prepara, amado, te prepare que Deus vai colocar gente no teu caminho. Olha o que aqui o livro de Lucas, vamos lá, eu disse na introdução que Paulo está fazendo coro com o Novo Testamento. É o coro de Paulo, está fazendo par. Então em Lucas capítulo 10, versículo 26, olha o que diz a palavra maravilhosa do Senhor. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, quando o pastor chegar para você e disser assim: vamos tomar um café, é isso aí, de todo o coração, de toda a alma, todas as forças e de todo entendimento. É o café, é o amor de Deus. Amado, nós vamos fazer uma reunião chamada café nessa igreja. Vai ser a reunião do café. Nós vamos ver o amor de Deus aqui estabelecido em todas as vidas, para a glória do Senhor. Diga um amém por isso aí, amado, se você crê. Então, olha lá, ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois ele diz, versículo 28, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, amado, a vida eterna, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, antes de ler o próximo versículo, Jesus vai discorrer a parábola do bom samaritano. Aí diz que um homem estava lá com algum dinheiro, estava na estrada, e vieram os salteadores, roubaram, bateram nele, deixaram jogado na beira da estrada, quase morto. Você lembra dessa história? Aí diz que veio o sacerdote. O sacerdote veio, o cara ali, deixa eu passar por aqui. Aí passou de largo e foi embora, e o cara ficou lá caído. De repente veio um levita. Olha os irmãos aí lá do Ministério de Louvor, lá do Antigo Pacto. Aí vieram os levitas. Não, o cara está lá, deixa eu passar por aqui. E foi embora. E de repente Jesus toca na ferida e diz assim: veio o samaritano. Vieram os primos, porque tinha lá uma questão étnica, e os judeus e samaritanos não se davam. E veio lá aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela. Mas é exatamente aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela. Às vezes essa pessoa é usada para aquele homem que está caído. E aí, Jesus vai perguntar, versículo 36, projeta aí. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então, amado, Jesus está dizendo, não é uma capa religiosa sacerdotal, não é o uso puramente de um dom de forma técnica,
desassociado da vida. Amados, ninguém deve fazer a obra de Deus pensando que isso está desassociado da vida. Não, olha, aqui na igreja eu sou um sacerdote, aqui na igreja eu sou um ministro de louvor, aqui na igreja eu sou um ministro, diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, semideus, estou lá, mas no mundo o negócio é outro. No mundo a vida é outra. É carnaval para um lado, é pecado para o outro, é cervejinha gelada, ali nos barzinhos da Lapa, no circo voador, circo voador acho que é aqui na Zona Sul, sei lá onde que é. Eu sei que o cara está lá, e você sabe, amado, eu vou dizendo uma coisa, isso não é vida cristã para você. Não há teologia desassociada da vida. A teologia tem que formar o teu caráter, tem que formar as tuas atitudes, tem que formar as tuas decisões da vida. Somos o que somos pela graça de Deus, e a graça de fato transforma a vida. E diz que aquele samaritano foi bênção para a vida daquele homem. Olha, amados, samaritanos de Deus desta igreja, amado, eu declaro que tu és uma bênção nesta terra. 60 milhões de cristãos nesse país e não temos impacto nessa sociedade, porque 60 milhões de cristãos nesse país e vivemos numa sociedade mergulhada no paganismo, porque é hora da igreja de Jesus se levantar como trombeta de Deus no mundo e dizer: Cristo em nós é a esperança da glória. Então, amados, o cristão deve amar a Deus, deve amar o corpo de Cristo, deve amar os não cristãos, até mesmo aqueles que o perseguem. Olha o que Pedro diz, fazendo coro com a epístola de Paulo, primeira epístola de Pedro 4, 7 a 11, que foi palavra temática deste ano. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de quem? Das vossas orações. Você quer que a tua oração seja ouvida? Seja criterioso, seja sóbrio, viva no Espírito, senão não passa nem do teto. Versículo 9, volta lá, filho, só muda quando eu for ler. Versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê, amados? Olha lá, o amor faz o quê? Cobre multidão de pecados. Eu quero declarar, amado, que os nossos pecados foram cobertos pelo amor de Deus. Nossos pecados estão cobertos, fomos santificados, libertos totalmente, amado. Você está liberto, a verdade te libertou, o amor de Deus te sarou. Lança fora a culpa, lança fora o sentimento de pequeneza, lança fora o sentimento do mundo. Você foi tirado do mundo, você é corpo de Cristo. O amor de Deus fez isso por nós. Versículo 9, sede mutuamente o quê? Hospitaleiro. Isso aí é prática do amor, sem murmuração. Versículo 10, servir uns aos outros, cada um, olha lá, o que Paulo estava falando lá, não pense de si, agora Pedro está dizendo, cada um conforme o dom que recebeu, como que? Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus deu a mim um dom para ser pregador e pastor. Deu Deus aos irmãos dons para serem músicos e profetas dos instrumentos da igreja. Deus deu dons para outros trabalhar no tecnologia e informação da igreja. Deus deu dons para os irmãos terem uma vida evangelística, pregação da palavra, cada um dentro da sua área. Nós temos irmãos aqui que têm dons de uma vida de oração. E é nesta multiforme graça de Deus que o organismo está trabalhando. E eu recebo e declaro grandes sinais e maravilhas da parte de Deus. Olha lá o versículo 11, como ele continua. Se alguém fala, lembra lá que Paulo falou da fé? Está aqui, amado. Parece que Paulo e Pedro deram a mão, fizeram a epístola juntos. Escreve aí. Não, vou escrever desse jeito aqui. Bota com aquelas palavras. Vamos mudar um pouquinho aqui, para abrir o nosso entendimento. Se alguém fala, fale de acordo com a fé, os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diga aí, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, igreja. Igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, igreja da fé verdadeira, que é a fé bíblica.
Nós não temos fé para jogar no jogo do bicho, amado. Temos fé para pregar a palavra de Deus. Hoje, para jogar no jogo do bicho, no outro dia, o Júnior estava comigo e deu, foi o número, não sei, mano, lembra daquele número que deu repetido? Acho que foi 18, sei lá o quê. 18 aqui, 18 ali. Qual é o bicho? Não sei, também deixa para lá, não quero saber disso. Nós não temos fé para o jogo do bicho. Nós temos fé para servir a Deus, amado. É o porco? Está lá na lama, né? Pô, tinha que ser uma águia. Se fosse uma águia, a gente ainda... Porco. Nem fosse águia, mas estou brincando. Depois não vai alguém editar o vídeo lá na internet. Pastor mandando jogar no bicho. Sabe que o negócio é triste nesse mundo. Internet, o cara corta um pedacinho ali, bota até a tua voz na inteligência artificial. Só as misericórdias do Pai. Então, amados, a ética da nova aliança é o amor. Aquele é o amor que mexe comigo, que mexe assim. Não, pior que você me deixou tanto assim que hoje eu nem quero mais nada. Estou esperando o Senhor. Estou brincando. Na hora de Deus, Deus vai operar. Mas eu não tenho, pelo contrário, família é uma bênção do Senhor. Casamento é uma bênção. Os irmãos casados aí digam amém, por favor. Olhe para a sua esposa e diga: meu amor, você é uma bênção do Senhor. Você é uma eleita, uma amada, uma escolhida, preciosa. Aleluia. Aquele que tiver uma esposa igual a pastora dele está feliz na vida, amado. Não precisa de mais nada. Aquele que tiver um marido igual o Anderson vai ter que orar muito, mano. O cara é chato para chuchu. Eita, carinha chato. Então, amado, é o amor. A nossa ética é o amor. Assim, quando me perguntam assim: pastor, irmão, qual é o teu signo? Meu signo é Jesus. Meu signo é Jesus. Qual é a tua ética? É o amor. É o amor. É isso que Paulo ensina. Então, a tese é simples: amar sem fingimento, amar com sinceridade. A ética cristã para a igreja, portanto, dá continuidade, isso aqui é muito importante, irmãos, ao chamado radical de Jesus a seus discípulos, para que amem uns aos outros. Amado, Jesus inverteu a pirâmide do mundo. O mundo diz: feliz é aquele que está lá, sei lá o quê, business na vida. Jesus fala: felizes são os que choram e são perseguidos, porque serão consolados e terão galardão. Mas como isso? Porque, amado, o que ele está fazendo ali, o contexto, ele está fazendo a obra de Deus. E quando ele está fazendo a obra de Deus, que é o amor, coisas vão acontecer, amado. Não espere muito reconhecimento, não. Espera pedra na tua cabeça mesmo. Charles Spurgeon disse: se você está sendo muito aplaudido no mundo, alguma coisa está errada com o teu cristianismo. Está muita gente concordando contigo aí, está alguma coisa errada. Por quê, amado? Porque você está vivendo o chamado radical de Jesus. Jesus foi perfeito, não tinha pecado. Aí você pega alguém perfeito, que não tem pecado, coloca no mundo, o que acontece com ele? É crucificado. E nós, como cristãos, esperamos o quê? A honra do mundo. Não, amado. Nós seremos perseguidos muitas vezes e maltratados. E no meio disso tudo, a graça de Deus vai exaltar a tua vida. A mão de Deus vai cuidar da tua vida, amado. Paulo morreu degolado, sem ninguém, abandonado por todo mundo, exceção de Lucas. Escreveu porque estava sentindo frio, querendo cobertor, porque estava lá a 3 metros do chão em Roma, sentindo frio, quase com uma hipotermia. Morreu. Pega Paulo e coloca na luz da teologia da prosperidade da grande parte das igrejas neopentecostais desse país, se não todas, e Paulo foi um derrotado desgraçado. Não tem como coadunar essas duas teologias. Mas você pega um Paulo nessas condições e você vê hoje o homem, depois de Jesus, mais influente do nosso hemisfério. Toda a moralidade que nós recebemos dos judeus, baseados aonde? Nessas epístolas. Então eu vou lhe dizer, meu amado, aos olhos do mundo pode ser que você não seja ninguém. Pega o currículo lá do pastor Anderson, joga lá no mundo lá. Tem lá um curso de teologia, tem lá uns 300 cursos de Bíblia, está tentando falar
I speak English. Não é ninguém. Mas aos olhos de Deus, Ele está me usando conforme Ele quer. Você é a mesma coisa, amado. Você é uma ovelha de Jesus. Deus vai te usar grandemente. Receba na tua vida, amado. Você pode, diante dos desafios da vida, sentir um pequeno, ninguém. Pastor, eu tenho grandes sonhos, grandes desafios, mas, pastor, só Deus. Então, você agora está concordando comigo. Só Deus. E eu declaro Deus na tua vida, amado. Declaro a graça de Deus. Então, isto é a obra de Deus, é o chamado radical. E assim, nesse chamado, amamos ao próximo. O que é isso? É aceitar de modo sacrificial a estipulação de amor do Novo Testamento. Ou seja, evitar o mal, apegar o bem. Então vamos nesses minutos, 8 minutos, vamos lá. O nosso chamado radical é amarmos sem fingimento, com sinceridade. Pastor, como demonstrar este amor? Romanos 12, 9 e 10. Olha lá, primeira passagem, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, fazendo o quê? Apegando o seu bem. Amado, você não pode ser apático ao mal. Se você vê alguém praticando mal e você fica na tua, você está pecando por omissão. Você não pode ser apático ao mal, você tem que detestar o mal. Detesta o mal e faz o quê? Apegando o seu bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal do grego é Filadélfia, philos, filho, ou seja, amor de irmão. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Amado, se você está buscando honra pessoal, alguma coisa está errada com você. O cristianismo não busca honra pessoal. O cristianismo busca honrarmos uns aos outros. Então eu declaro, amado, que a tua vida seja muito honrada neste mundo. Debaixo das lutas, Deus tem o melhor para a tua vida. Receba esta palavra. Então, no berço nascedor da igreja, havia uma espécie de amor tríplice. Fato este que trouxe um grande êxito para a igreja primitiva, e eu creio, irmãos, fará o mesmo com a igreja hoje, nos tempos de hoje. Uma espécie de amor tríplice. Qual era esse amor? Em primeiro lugar, era o amor a Deus, que era expresso na devoção. O nosso amor a Deus, ele é especialmente expresso na nossa devoção. Romanos 12, 11 e 12, diz a palavra do Senhor: no zelo, você veja que Paulo traz como caput, os irmãos que estudaram direito conhecem isso, tem o caput da lei, depois tem os incisos, dentro dos incisos as alíneas, mas todos os incisos e alíneas estão ligados ao caput. Então Paulo está trazendo um caput, o amor seja sem hipocrisia, seja sincero, o amor, e ele vai discorrer sobre isso. Dentro do corpo de Cristo, ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, o quê? Perseverante. Amado, você sabe quando aquela mãe está perseverantemente orando pelo seu filho? Isto é amor. Você sabe quando aquele pai, aquele irmão da igreja está perseverantemente orando, ajudando, testemunhando? Isto é amor. É a forma da igreja amar. E a Bíblia diz assim: quando você faz isso tudo, você está fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Amados, Deus não precisa de um cobertor no dia de frio. É Ele quem manda o frio. Mas quando você leva o cobertor para alguém, é a Deus que você está servindo. Isso é amor, diga: é amor, é amor, é o amor. Então, amar a Deus é com zelo, amar a Deus é com devoção. A expressão que Paulo usa, fervorosos de espírito, do grego, é zeo, significa borbulhar, ferver, ou seja, transcrevendo para nós, a obra borbulhante e fervente do Espírito Santo no espírito do homem é a chave para a fidelidade à obra ao Senhor. É a chave para demonstrar amor a Deus. O Espírito está zelo, ele está borbulhando, ele está fervilhando o nosso amor. E a gente vê alguém com frio, aquilo dói no coração. A gente vê alguém querendo pão com mortadela. Meu Deus, dá-me condições para ajudar essa pessoa. Dentro das suas condições você ajuda. Você vê às vezes uma
chamada de internet, alguém lá com uma doença qualquer, às vezes derrama aquela lagriminha dos olhos, porque você ficou tocado com aquela questão. Amados, que no amor de Deus sejamos zelosos, fervorosos, perseverantes, porque é a Deus que você está amando e está servindo. Você está servindo esta manhã a Deus, amados. Cada um de vocês, cada um dos internautas, cada atitude que você toma é para Deus, não é para mim, não é para a pastora, não é para ninguém aqui, é para Jesus. Louvado seja Deus. Segundo, o amor aos outros é demonstrado pelo altruísmo. Ou seja, quando nós compartilhamos com os necessitados. Veja versículo 13, depois 15 e 16. Diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, primeiros da família da fé. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, primeiro os de casa. Compartilhar a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Depois, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Diga amém por isso, amado. Isto aqui é a saúde do corpo. Nós estamos aqui ajudando uns aos outros. Amada, igreja é ajuda mútua. Igreja, você pegar o cara caído, alegramos com os que se alegram. Claro, irmão, traz uma vitória, abriu uma porta, veio um milagre, uma cura chegou, uma bênção chegou. Agradecemos hoje a Deus pela Carota da pastora, agradecemos a Deus pelo João Guilherme, agradecemos a Deus por outras questões, mas também estamos chorando com os que choram. Tem a irmã Juliana que precisa de um milagre na vida dela. Tem outros que estão em tratamento e precisam de um milagre. Igreja é mútua ajuda. Igreja é compartilhar as necessidades dos santos. Quando chega alguém na igreja e começa a chorar, nós não temos espírito de julgamento. Está em pecado. Pelo contrário, deve estar sentindo a presença do Espírito Santo. Deve estar sendo liberto de todo mal, deve estar sendo curado pelas chagas de Cristo Jesus. Eu creio nesta obra, amado. Eu creio, porque um dia, assim como eu, você também, chegamos na obra de Deus, destroçados, humilhados, desafastados do mundo, mas Deus fez uma obra em nós, e Deus continua fazendo essa obra maravilhosa. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, nós amamos os irmãos com o espírito altruísta, nós amamos os irmãos com o espírito condescendente, nós condescendemos com os irmãos, aquecemos na sua vida e declaramos, amados, que na casa do Pai temos um lugar de refúgio, de abrigo, de segurança. Quando chegamos na igreja de Jesus, chegamos num ambiente de amor, chegamos num ambiente de paz, chegamos num ambiente de alegria. Quando chegamos na casa de Deus, chegamos num ambiente organizado, num ambiente de amor. Há um corpo de Cristo que trabalha cada um dentro da sua função, e não um atropelando o outro, não um orando para o outro cair. Com 22 anos de ministério pastoral que eu tenho, como temos visto igrejas à volta do mundo caírem por causa disso? Então, data vênia a todos os irmãos. Às vezes, quando exortamos na igreja, seja na live ou seja aqui, não é letrinha para ninguém da igreja. Nós somos um corpo. Nós não estamos fora do IBGE. Há uma estatística. Seu pastor tem 22 anos de ministério, tem 2 cursos de teologia. Eu conheço um pouquinho disso daqui. Eu conheço um pouquinho de igreja. Eu conheço um pouquinho do mundo da igreja. Então, às vezes, quando abordamos assuntos, amado, não é letrinha para ninguém, isso aqui é obra de Deus. Se a verdade de Deus não for pregada, o inimigo avança nos corações das pessoas. E eu, como pastor, não quero perder nenhuma ovelha nessa igreja. Eu amo a cada uma das ovelhas que Deus me deu para pastorear. Cada uma das ovelhas que Deus me deu para pastorear são importantes para a minha vida. Independentemente de quem são, independentemente de classe social, de estudo, de teologia, não importa, somos o corpo de Cristo nessa terra. Esta é a igreja, e eu sei que o sentimento da igreja é o mesmo por nós, uns pelos outros.
Às vezes quando chega o irmãozinho, a gente vê, meu Deus, eu estava vendo o testemunho do pastor Fernando Brandão, reitor do nosso seminário do Sul. Ele estava dizendo, seu testemunho, que uma vez ele estava lá com um tênis de $100, e tinha um cara que não tinha sapato para vestir. E ele começou a lutar consigo mesmo, mas acho que o meu pé não vai dar no pé dele, acho que não sei o quê. E Deus falou, cara, isso daí é pura vaidade, dá o teu tênis para ele. E ele tirou o tênis na hora e deu para aquele cara que não tinha tênis. Isso é obra. E ele foi e testemunhou isso perante a igreja. Isto é simplesmente lindo e maravilhoso. Eu declaro, amado, essa mútua ajuda na igreja. Eu peço 2 minutos, nós já estamos terminando. Então, amados, vou citar rapidamente, que não há tempo para discorrer, mas depois você pode pesquisar, anotar, estudar em casa, porque esses aqui são alguns exemplos de generosidade praticados ao próximo na igreja do Novo Testamento. Você vê, só vou citar, não vou discorrer. Ok? No Novo Testamento nós vemos a igreja praticar esmolas, sustento aos mestres e líderes, sustento das viúvas e dos órfãos, sustento dos enfermos e dos idosos e dos inválidos, cuidados para com os prisioneiros, cuidados para com as pessoas que definhavam nos trabalhos escravos das minas, cuidados para com os pobres que precisavam de sepultamento e não tinham dinheiro para sepultar os seus mortos, assistência àqueles que eram afligidos por grandes calamidades, que às vezes parece um Jó, que chega a tudo ao mesmo tempo, provisão de trabalho e ênfase sobre o trabalho, ou seja, quando um tinha oportunidade de abrir porta de emprego para o outro, abria essa porta e dava provisão para o trabalho, comprava lá um pacote de bala, vai vender, está aí, toma o teu trabalho. Havia hospitalidade com os viajantes, com os missionários e com as igrejas em situação de pobreza ou perigo. Isso são só 10 dos tantos outros mais que existem, mas nos formam uma espinha. Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 8, estamos terminando. Diz a palavra, seja constante o amor fraternal. Versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando, olha lá, amado, sem o saber o que fizeram. Veja, o cara não sabia, mas estava acolhendo um anjo de Deus na sua casa. Uma teofania. Versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como os presos, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o quê? O leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, olha o que Ele diz para o seu corpo, para a sua igreja, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Diga glória a Deus por isso. Versículo 6, diz a palavra do Senhor, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Versículo 7 e 8, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Oh, glória a Deus por isso. É Jesus que está aqui neste lugar esta manhã. É Jesus que está operando na tua vida esta manhã. É o amor zelo, é o amor borbulhante, fervente de Jesus que está na tua alma, que te leva a praticar amor ao próximo, caridade, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa amiga e hospitaleira. É Jesus. Terceiro lugar, amados, amar os inimigos é difícil. Falar é fácil, mas é difícil. Mas deve ser a maneira de agir do cristão. Diga amém por isso. Romanos 12, que não vou ser mais rápido nesse quesito, porque se trata de inimigos não, irmão, é por causa do tempo mesmo. Romanos 12, 14, 17 a 21, é a palavra, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Talvez devêssemos gastar mais tempo nesse daqui. Verdade? Versículo depois, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Diga amém por isso. Versículo 18 a 21. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira contra o pecado, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz quem? O Senhor. Pelo contrário, olha aí, a prática do amor na vida prática aos inimigos. Como é que eu vou amar o cara? Já está dando algumas dicas, agora ele vai entrar mais profundo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E não é água absintosa, irmão, é uma água boa, potável. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Depois, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá, irmãos, eu preciso terminar essa mensagem, já passamos 15 minutos. E eu quero dizer para a tua vida, amado. Depois nós vamos ter uma série aqui na igreja, só para abordar o que é o amor de Deus aplicado em todas as suas epístolas. Só para você saber a guisa de conclusão da mensagem. O amor é visto como a essência da lei aos livros de Romanos. Ou seja, o amor não é apenas um sentimento, mas é uma atitude de justiça, respeito e cuidado com o outro. Ou seja, o amor é a essência da lei. Tudo que a lei queria fazer não conseguiu, o amor de Deus faz através da nossa vida. Diga aí amém por isso. Amém. O amor como fruto do Espírito é a tônica de Paulo, a carta dos Gálatas. Ele aparece como o primeiro fruto do Espírito Santo na diátribe de Paulo, na lista de Paulo, é o primeiro fruto que aparece. O amor verdadeiro, portanto, vem de Deus e é evidenciado na vida do cristão pela transformação do Espírito. Amado, o Espírito Santo transforma a nossa vida. E quando a gente olha, a gente vê o amor de Deus. Eu recebo esta palavra. O amor, a carta de Coríntios, é um caminho superior. Paulo apresenta diversos caminhos. Ele diz, ok, você pode entregar o teu corpo para ser queimado. Se você não estiver fazendo isso com amor, não vai te valer de nada. Você pode fazer de tudo, se não tiver amor, não vai valer de nada. Mas então ele diz, Coríntios 13, olha lá. Agora, pois, olha que passagem forte, irmão. Agora, pois, permanecem a fé, esperança, mas sem fé, sem esperança não dá para viver. Fé, esperança e o amor. Estes três, porém, qual é o maior deles? É o amor. Diga, é o amor. É o amor. Então, é um caminho superior, louvado seja Deus. Ou seja, deve ser, o que significa, pastor, na vida prática? O amor deve ser o critério principal para todas as nossas ações e relacionamentos. O que eu estou fazendo está baseado no amor? Os meus relacionamentos estão baseados no amor? O amor bíblico, o amor filho, o amor fraternal, o amor de Deus? O amor à igreja de Éfeso é o amor entre Cristo e a igreja e mostra o relacionamento cristão. O amor, portanto, não busca vantagens próprias, mas ele se entrega pelo bem do outro. Amor é entrega. Amado, ame o seu cônjuge, ame o próximo, ame, entregue-se, não tenha medo, amado. Você pode às vezes sofrer dano, mas Deus vai abençoar ricamente a tua vida em nome de Jesus. E ainda aos Colossos, o amor é a unidade da igreja, ou seja, é o vínculo da perfeição, é aquilo que mantém a unidade e a harmonia da igreja. O amor, portanto, no meio da comunidade cristã, nos leva a superar as diferenças e a nos manter em comunhão no corpo de Cristo. Não é a solução para o corpo de Cristo, olha aqui, ali o irmão não me deu bom dia, eu vou ali para outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, o outro irmão não falou também, não, eu vou para outra igreja. Sabe, isso aí não é a solução. A solução é o amor. E às vezes, por causa do amor, amados, sofremos, suportamos uns aos outros, choramos com os que choram. Mas o que é isto senão a essência da família de Deus? Portanto, eu termino com Colossenses 3, versículos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o que o cara vai falar agora. Ele está falando sobre misericórdia, ele está falando sobre perdão. Você conhece alguma coisa assim, pensando no primeiro momento, mais importante do que isso? Pois é, olha o outro versículo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu declaro este amor em nossas vidas nesta manhã. Vamos aplaudir ao Senhor.